Está no ar o programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é uma idealização do curso de Direito da Univale, juntamente com a Univale TV. Estamos aqui hoje discutindo com uma plateia totalmente especial. Hoje nós estamos fora do estúdio, hoje estamos aqui num momento um pouco diferente daquilo que temos apresentado para você na TV, mas nós estamos aqui para atender uma demanda específica. Estamos aqui no CAIGE, aqui na Univale, onde nós vamos conversar com uma plateia, como eu disse, especial, uma plateia de idosos. Nós vamos estar falando aqui sobre os direitos dos idosos, tanto no Estatuto do Idoso, quanto também no Código de Defesa do Consumidor. Estaremos aqui hoje discutindo práticas que são consideradas ilícitas e informando a nossa plateia de hoje, para você também que nos assiste, quais são os seus direitos, para que você, conhecendo os seus direitos, você possa entender quando eles forem violados e de fato exercer ou exigir que eles sejam cumpridos conforme a lei determina. Então nós estaremos aqui hoje falando um pouco sobre o Estatuto do Idoso, estaremos aqui falando também sobre o Código de Defesa do Consumidor e inclusive vamos abrir oportunidade aqui para que perguntas sejam feitas. Pessoal, boa tarde a todos vocês. Está todo mundo bem? Sejam bem-vindos ao programa Questão de Direito, Como eu disse, nós estamos aqui numa gravação oficial, um programa de televisão, e contamos com a participação de vocês, inclusive perguntando, tá bom? Cada pergunta que vocês tiverem para nós será respondida, tá bom? Tá certo? Nós vamos tentar atender a expectativa de todos vocês aqui nessa tarde. Quero agradecer aqui o convite já de antemão da professora Jeane, Fez o contato conosco, preparou tudo, e não foi muito fácil, professora? A gente teve que dar algumas mexidas, Mas ela, com a competência que já é peculiar, e amando o que faz, a gente percebe isso, Ela conseguiu deixar tudo pronto para que todos nós estivéssemos aqui da melhor maneira possível, Então vamos lá, sem delongas, pessoal. Vamos começar falando um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, Não sei se vocês sabem, existe no Brasil uma lei específica que protege a pessoa idosa. E não fica chateado comigo se eu te chamar de idoso, não. Eu não estou te chamando de idoso pela aparência, Não é por isso, não. É porque a lei diz, infelizmente, que acima de 60 anos já é considerado idoso. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas aí que têm 60, 70, 80 anos, que às vezes estão muito melhor do que pessoas mais novas, Isso depende muito do cuidado, depende muito de uma série de questões. Então nós vamos trabalhar essa nomenclatura, porque a lei impõe para nós essa nomenclatura. Mas existe uma lei, que é a Lei 10.741, que ela é de 2003, que ela é denominada Estatuto do Idoso. E essa lei, para você entender um pouquinho o contexto ao qual ela foi criada, para você ver onde você se insere, toda a sociedade, e aí a gente traz a sociedade brasileira, ela precisa se adaptar às evoluções que acontecem. O envelhecimento é um fator natural de toda pessoa humana, todos nós vamos envelhecer, e o Estado precisa pensar em políticas públicas para que cada um de nós tenhamos o direito de envelhecer com dignidade. E envelhecer com dignidade é envelhecer tendo os nossos direitos respeitados. Direitos esses que eu vou trazer um pouco aqui para vocês, Nós vamos trabalhar um pouco eles aqui para que vocês possam entendê-los, conhecê-los, para que dessa forma possam praticá-los. Mas no primeiro momento é isso. A gente sabe que a população, como regra geral, ela vai envelhecer. Isso faz parte da vida de todos nós. Nós temos pessoas aqui que já foram jovens. Eu um dia vou enfrentar, também vou ser um idoso, vou enfrentar essa melhor idade, não é assim que a gente chama? E nós temos que entender que o Estado está aí também para nos proteger. A família, a gente não precisa citar, Porque os nossos entes queridos nos ajudam, nos protegem, e estão conosco em toda e qualquer situação. Mas também é papel do Estado promover a dignidade da pessoa humana, independentemente da idade que ela tenha. Eu quero dizer para vocês que a lei trata cada idoso no nosso país como um hipervulnerável, inclusive. Inclusive nós temos essa nomenclatura até no próprio Código de Defesa do Consumidor. Então nós temos uma norma que é o Estatuto do Idoso, e eu trouxe aqui alguns recortes do próprio Estatuto do Idoso para você entender o porquê essa lei foi criada e a proteção que você tem, Repito, não somente com preferência em fila, não somente também com transporte coletivo gratuito.
Então o Estatuto do Idoso, ele foi instituído pela Lei 10.741 de 2003, ele visa a garantia dos direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então aquelas pessoas que atingem 60 anos de idade, elas são no nosso país consideradas idosas, e a partir deste momento, existe uma gama de direitos que elas podem fazer uso deles. Eu vou trazer alguns dos exemplos aqui, porque quando a gente pega uma norma no Brasil, a gente precisa entender que ela é pautada num fundamento jurídico. Toda lei brasileira, ela é constituída em cima de princípios. E esses princípios ou esses direitos que embasaram o Estatuto do Idoso, entre eles estão direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, direito à educação, direito à cultura, direito ao esporte, direito ao lazer, direito ao trabalho, direito à cidadania, direito à liberdade, direito à dignidade, direito ao respeito, direito à convivência familiar e comunitária. Então percebam que, quando a gente fala de direitos das pessoas que são consideradas idosas, à luz do Estatuto do Idoso, a gente não fala somente direito de preferência em uma fila para ser atendido. Você tem direito à dignidade, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, e o Estado deve se preocupar com isso. O Estado deve desenvolver políticas públicas para que todos esses direitos cheguem a cada um de vocês, cheguem a cada um de nós, porque, repito, são direitos, não são favores. Não é um favor que o Estado faz a cada um de nós, a cada um de vocês, as pessoas idosas do nosso país. São direitos que foram conquistados e que estão de fato na lei. E aí um dos maiores, que é o maior conhecido de todos eles, de fato é o direito preferencial. Todos vocês devem saber, porque isso acontece muito no nosso dia a dia, que quando você chega numa fila de supermercado, numa fila de banco, vocês têm preferência, vocês têm atendimento prioritário. Mas eu não sei se vocês sabiam que mesmo para pessoas que são consideradas idosas, com idade igual ou superior a 60 anos, existem aqueles que ainda são preferentes, existem aqueles que ainda são mais vulneráveis, existem aqueles que ainda precisam ser inclusive um pouco mais protegidos. Se você chega, por exemplo, numa fila, e você tem ali pessoas com 60, 65, 70, eles têm prioridade. Mas se você tem, por exemplo, uma pessoa com 80, ela tem prioridade em cima dos de 60, em cima dos de 70. Então, inclusive, isso na lei existe, ou a lei traz para cada um de nós uma escala de preferência, dentro da própria preferência. E nessa batida que estamos aqui, nessa toada de direitos das pessoas idosas, estão o direito à preferência. Eu não sei se vocês sabiam que vocês têm outros direitos que, inclusive, a violação deles são consideradas como crimes. Principalmente quando você deixa de atender a dignidade da pessoa humana como um contexto geral, esculpido na Constituição Federal Brasileira, mas quando você, por exemplo, deixa uma pessoa que é idosa isolada da sociedade, quando você deixa uma pessoa que é idosa isolada do convívio familiar, quando você priva, por exemplo, uma pessoa que é idosa do exercício dos seus direitos, as pessoas que incorrem nessa prática estão de fato cometendo crimes, inclusive crimes previstos no próprio Estatuto do Idoso, crimes que são passíveis, inclusive, de pena de prisão, e às vezes nós vemos aí tantas pessoas violando o direito de pessoas idosas, e ninguém faz nada, e muitas vezes não faz nada porque não sabe nem onde reclamar, a princípio, ou no primeiro momento, não sabe nem que é um direito, que não poderia estar sendo violado, e nós temos aí o poder público, como eu disse, precisando implementar políticas públicas para que possa garantir ou resguardar cada um de vocês dos direitos que vocês têm. Uma outra coisa também que nós temos como regra básica, eu não sei se vocês sabiam, existem prioridades inclusive de tramitação de processos para pessoas idosas. Toda vez que os advogados distribuem uma causa e ele está diante de uma demanda que versa o direito ou uma lesão a direito de uma pessoa que é considerada idosa, e repito, a pessoa idosa no nosso país é aquela pessoa que atingiu 60 anos ou tem mais de 60 anos, ele tem inclusive prioridade de tramitação. Então, para que vocês possam perceber e entender, para a gente estar inclusive fechando esse primeiro bloco, os direitos que os idosos têm no nosso país estão no primeiro momento esculpidos numa norma jurídica,
numa lei. Segundo, eles são muito maiores do que somente prioridade em fila de banco, de supermercado, gratuidade, por exemplo, em transporte público. Nós temos outros direitos, como eu disse para vocês aqui, direito à vida, direito à segurança, direito à dignidade, direito à educação, à cultura, à segurança, direito ao lazer. Inclusive isso que está sendo feito hoje aqui é respeitar o seu direito, porque numa conversa com a professora Giane, esse trabalho com vocês aqui, ele é um trabalho contínuo, não é verdade? Então nós estamos trabalhando essa melhor idade, respeitando todos os direitos que vocês têm. Às vezes o poder público não faz isso, né? E nós temos aí organizações, nós temos grupos que têm, inclusive, autonomia do próprio poder público para fazer, e eles acabam por fazer. Mas o que tem que ficar para vocês é o seguinte, pessoal, que seja o poder público, que seja a iniciativa privada, ou que seja quem quer que seja, os direitos de vocês precisam ser respeitados. Precisam ser respeitados. Nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco, do programa Questão de Direito. A gente volta já já.